Imagine o espetáculo mais épico do universo, uma colisão tão monumental que irá transformar o céu que conhecemos para sempre. E aqui está a parte mais impressionante. Esse choque titânico entre duas galáxias já começou. Você já deve ter ouvido falar que Andrômeda, nossa galáxia vizinha mais próxima, está em rota de colisão com a Via Láctea. Por muito tempo, cientistas previram que essa fusão aconteceria em alguns bilhões de anos. Mas novas descobertas revelam algo ainda mais surpreendente. A fusão já está em andamento. As duas galáxias gigantes começaram a trocar estrelas, e seus halos galácticos já estão colidindo. Prepare-se para explorar como essa dança cósmica vai redefinir o universo. Por muito tempo, os astrônomos acreditaram que a colisão entre a Via Láctea e Andrômeda seria um evento futuro, a ocorrer daqui a cerca de 4 a 5 bilhões de anos. No entanto, novas observações indicam que esse processo já foi desencadeado. As duas galáxias, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas, começaram a interagir de maneiras sutis, mas significativas. Os cientistas observaram que as bordas externas de Andrômeda e da Via Láctea estão começando a se misturar. Estrelas soltas das duas galáxias, atraídas pela força gravitacional mútua, estão cruzando o espaço intergaláctico e se movendo para a órbita da galáxia oposta. Esse intercâmbio estelar é o primeiro sinal tangível de que a fusão já está em andamento. Mais do que apenas uma colisão física de estrelas, a fusão representa uma complexa dança gravitacional que influenciará a forma, a estrutura e o destino de ambas as galáxias. Os cientistas agora sabem que não estamos apenas aguardando um futuro impacto, mas sim testemunhando o início de um processo que já está moldando o cosmos ao nosso redor. Mas como pode a força gravitacional entre Andrômeda e a Via Láctea superar a poderosa expansão do universo, que tende a afastar as galáxias umas das outras? A resposta está na atração gravitacional que mantém essas duas galáxias gigantes em rota de colisão, contrariando a maré cósmica. Vamos explorar essa fascinante dinâmica a seguir. No vasto tecido do cosmos, o universo está em constante expansão desde o Big Bang, afastando as galáxias umas das outras em um ritmo acelerado. No entanto, Andrômeda e a Via Láctea estão desafiando essa expansão cósmica. Apesar da imensa distância que as separa, aproximadamente 3 milhões de anos-luz, a poderosa força gravitacional entre essas duas galáxias gigantescas é tão forte que consegue neutralizar a força expansiva do universo. Essa atração gravitacional mútua é o que coloca Andrômeda e a Via Láctea em uma trajetória inexorável de colisão. Enquanto a maioria das galáxias se afasta, essas duas se aproximam a uma velocidade impressionante de cerca de 110 km por segundo. O que torna essa aproximação ainda mais notável é o fato de que, para as galáxias menores ou aquelas que estão a distâncias maiores, a expansão do universo seria a força dominante, empurrando-as cada vez mais para longe. Contudo, no caso de Andrômeda e da Via Láctea, a gravidade atua como uma corrente invisível e inquebrável, puxando-as inexoravelmente uma para a outra. Esse fenômeno não apenas desafia a tendência geral do universo, mas também cria as condições para uma das mais espetaculares fusões galácticas, que a humanidade terá a oportunidade de testemunhar. Mas como sabemos que essa atração gravitacional já está provocando efeitos visíveis? A chave está nas estrelas de hipervelocidade, verdadeiros mensageiros dessa fusão galáctica. Essas estrelas ejetadas de Andrômeda em nossa direção são provas concretas de que a colisão já começou a moldar o destino das duas galáxias. Vamos mergulhar nos detalhes dessa evidência estelar a seguir. O papel das estrelas de hipervelocidade. As estrelas de hipervelocidade são verdadeiros enigmas cósmicos, viajando pelo espaço a velocidades tão altas que desafiam a gravidade das galáxias que as abrigam. No contexto da fusão entre Andrômeda e a Via Láctea, essas estrelas assumem um papel crucial, pois são evidências diretas de que as duas galáxias já começaram a interagir de forma significativa. Essas estrelas são lançadas a velocidades extremas por diversos mecanismos, como interações gravitacionais próximas com buracos negros ou outras estrelas massivas. Em Andrômeda, a atração gravitacional da Via Láctea já está influenciando essas estrelas, puxando-as em nossa direção. Algumas dessas estrelas de hipervelocidade, originárias de Andrômeda, foram observadas atravessando o espaço interestelar em direção à Via Láctea. Essa observação não é apenas um detalhe interessante, mas uma prova de que a fusão já começou. As estrelas que antes pertenciam exclusivamente a Andrômeda estão sendo ejetadas e capturadas pela gravidade da Via Láctea, ilustrando um processo que já está remodelando o conteúdo estelar de ambas as galáxias.
O que vemos, portanto, são os primeiros sinais de um intercâmbio estelar, que irá se intensificar à medida que as galáxias se aproximam ainda mais. Mas as estrelas de hipervelocidade não são as únicas evidências de que a fusão está em andamento. Para entender melhor a magnitude dessa colisão, precisamos olhar para os gigantescos halos de gás que cercam as galáxias. O halo de Andrômeda, que se estende por milhões de anos-luz, já está tocando o da Via Láctea, criando um dos maiores espetáculos do universo. Vamos explorar esse fascinante fenômeno a seguir. O enorme halo de Andrômeda. Em torno de cada galáxia, existe uma vasta e tênue nuvem de gás, poeira e matéria escura, conhecida como halo galáctico. Esses halos se estendem muito além do disco visível da galáxia, chegando a ocupar uma área dezenas de vezes maior. No caso de Andrômeda, o halo galáctico é particularmente impressionante, com um diâmetro estimado de até 13 milhões de anos-luz. Esse halo é composto principalmente por gás ionizado, mas também contém estrelas, matéria escura e, possivelmente, restos de galáxias menores que Andrômeda absorveu ao longo de bilhões de anos. As observações indicam que o halo de Andrômeda já se estende até quase a metade do caminho entre ela e a Via Láctea, o que significa que as primeiras interações entre os halos das duas galáxias já estão ocorrendo. Quando esses halos colidem, eles geram choques e aquecem o gás a milhões de graus, emitindo raios-x detectáveis por telescópios espaciais. Esse processo de colisão e fusão dos halos é uma fase preliminar importante no caminho para a fusão completa das galáxias. Os efeitos dessa interação são complexos e incluem a possibilidade de formação de novas estrelas no gás aquecido, bem como a redistribuição da matéria escura nas duas galáxias. O encontro entre os halos de Andrômeda e da Via Láctea é, portanto, uma antecipação do que está por vir. Este é o prelúdio de uma fusão muito maior e mais visível, que remodelará drasticamente as duas galáxias. Mas como os astrônomos chegaram a essas conclusões? A resposta está em sofisticadas simulações e modelos astronômicos, que permitem prever e visualizar como as galáxias e seus componentes interagem. Essas simulações são fundamentais para entender não apenas o presente, mas também o futuro da fusão galáctica. Vamos descobrir como essas ferramentas científicas estão desvendando os segredos do cosmos no próximo tópico. Simulações e modelos astronômicos. Para entender a complexidade da fusão entre Andrômeda e a Via Láctea, os astrônomos recorrem a simulações e modelos computacionais avançados. Essas simulações utilizam os princípios da física e dados observacionais para recriar o comportamento das galáxias em um ambiente controlado. Elas permitem que os cientistas visualizem o processo de fusão em diferentes etapas, desde as primeiras interações até a eventual formação de uma nova galáxia. Uma das principais ferramentas utilizadas é a simulação N-Body, que calcula as interações gravitacionais entre um grande número de corpos, como estrelas, gás e matéria escura, para prever o movimento e a evolução das galáxias. Essas simulações têm revelado como a gravidade de Andrômeda e da Via Láctea afeta o comportamento das estrelas de hipervelocidade, bem como o impacto das colisões de seus halos galácticos. Além disso, as simulações mostram como a fusão final provavelmente se desenrolará. Quando Andrômeda e a Via Láctea se encontrarem totalmente, as forças gravitacionais gerarão intensas marés que distorcerão as galáxias, criando caudas de maré e redistribuindo estrelas em órbitas novas. Eventualmente, essa dança cósmica resultará na formação de uma galáxia elíptica gigante. Esses modelos também fornecem insights sobre o destino do sistema solar. As simulações sugerem que é improvável que o Sol seja ejetado da nova galáxia, mas sua posição pode mudar significativamente. A Via Láctea, como a conhecemos, desaparecerá, mas as estrelas e sistemas planetários que ela contém se tornarão parte dessa nova estrutura galáctica. No entanto, para que essas simulações sejam precisas, elas precisam ser comparadas com observações reais. É aqui que entra a missão Gaia, que está mapeando as estrelas da Via Láctea com uma precisão sem precedentes. Como as simulações se alinham com os dados coletados por Gaia? E o que esses dados nos dizem sobre o progresso da fusão? Vamos mergulhar nessa análise comparativa no próximo tópico. Comparação com dados reais. Para que as simulações e modelos astronômicos sejam confiáveis, eles precisam ser validados por dados observacionais. A missão Gaia, da Agência Espacial Europeia, desempenha um papel fundamental nesse processo. Desde seu lançamento, Gaia tem mapeado bilhões de estrelas na Via Láctea com uma precisão sem precedentes, permitindo aos astrônomos criar um catálogo detalhado de suas posições, movimentos e características.
Esses dados fornecem uma base sólida para comparar as previsões feitas pelas simulações com a realidade observada. Um dos aspectos mais fascinantes desse trabalho é a análise das estrelas de hipervelocidade. Gaia tem identificado estrelas que se movem a velocidades extraordinárias, algumas das quais parecem estar seguindo trajetórias que as levam de Andrômeda em direção à Via Láctea. Isso oferece evidências diretas de que essas estrelas estão sendo influenciadas pela fusão galáctica em andamento. Ao comparar as posições e velocidades das estrelas mapeadas por Gaia com as simulações, os astrônomos têm conseguido verificar a precisão de seus modelos. As coincidências entre os dados observacionais e as previsões computacionais reforçam a ideia de que Andrômeda já está afetando a Via Láctea de maneira significativa. Além disso, essas comparações têm revelado detalhes inesperados, como possíveis novas correntes de estrelas que podem ter sido formadas pelas interações gravitacionais entre as galáxias. Outro aspecto importante é o estudo dos movimentos dos halos galácticos, que Gaia tem ajudado a traçar com mais clareza. A análise desses dados está fornecendo informações cruciais sobre como essas vastas nuvens de gás estão interagindo, permitindo aos cientistas ajustar suas simulações para prever com mais precisão o desenrolar da fusão galáctica. No entanto, a história não termina aqui. As interações entre Andrômeda e a Via Láctea já começaram a impactar os halos galácticos, criando uma colisão invisível a olho nu, mas poderosa em suas consequências. O que está acontecendo entre essas gigantescas nuvens de matéria que envolvem as galáxias? Vamos explorar essa intrigante colisão dos halos galácticos a seguir. A colisão de halos galácticos. Os halos galácticos são regiões vastas e esparsas de gás ionizado, matéria escura e estrelas que se estendem muito além do disco visível de uma galáxia. No caso de Andrômeda e da Via Láctea, esses halos são componentes cruciais para entender como a fusão galáctica já começou. O halo de Andrômeda, em particular, é imenso, estendendo-se por cerca de 13 milhões de anos-luz em direção à Via Láctea. Este tamanho colossal significa que, apesar das duas galáxias ainda estarem a uma distância de cerca de 2,5 milhões de anos-luz uma da outra, seus halos já começaram a se tocar e a interagir. Quando os halos das duas galáxias se encontram, eles colidem de forma silenciosa, mas poderosa. Essa colisão gera ondas de choque no gás quente que compõe os halos, aquecendo-o ainda mais e emitindo raios X, que podem ser detectados por telescópios espaciais, como o telescópio XMM Newton, da Agência Espacial Europeia, e o Chandra, da NASA. Esses sinais são algumas das evidências mais claras de que as interações entre Andrômeda e a Via Láctea já estão ocorrendo. O estudo dessas colisões é fundamental, porque os halos galácticos contêm pistas sobre a história e a evolução das galáxias. Eles guardam vestígios de antigas fusões galácticas, de eventos de formação estelar e até mesmo das interações com outras galáxias menores. Ao observar a forma como os halos de Andrômeda e da Via Láctea estão começando a se fundir, os cientistas podem prever melhor como será o processo de fusão das duas galáxias e o impacto que isso terá em seus respectivos conteúdos estelares e estruturais. Além disso, a colisão dos halos é um prelúdio para a fusão mais dramática, que ocorrerá quando os discos das duas galáxias finalmente colidirem. Essa interação inicial entre os halos pode desencadear a formação de novas estrelas à medida que o gás comprimido pelo impacto se resfria e se condensa, aumentando o brilho das galáxias e proporcionando um vislumbre da grande colisão por vir. Portanto, a observação dessas colisões de halos é crucial para entender não apenas o estado atual da fusão galáctica, mas também o futuro de Andrômeda e da Via Láctea, que acabarão por se unir em uma nova galáxia gigante. Com a colisão dos halos já em andamento e as estrelas de hipervelocidade servindo como mensageiras dessa fusão, podemos ver claramente que estamos testemunhando os primeiros atos de um evento cósmico que redefinirá nossa visão do universo e do nosso lugar nele. A observação contínua desses processos não apenas nos fornece uma janela para o futuro das galáxias, mas também para o destino de tudo o que conhecemos no cosmos. Não perca a oportunidade de acompanhar essa incrível jornada cósmica. Inscreva-se para receber atualizações sobre as mais recentes descobertas astronômicas e prepare-se para entender como esse evento impactará não só o nosso conhecimento do cosmos, mas o futuro da humanidade. Estamos no meio de uma revolução astronômica, observando o nascimento de uma nova galáxia. A fusão de Andrômeda com a Via Láctea não é apenas um espetáculo distante, mas um evento cósmico que já começou a transformar nosso universo. Agora é apenas uma questão de tempo
até que a dança galáctica alcance seu clímax, criando algo jamais visto antes. Este é o universo em choque, onde a grandiosidade do cosmos se revela diante de nossos olhos.